A gente teve aqui um dado, quarta-feira, que foi negativo, que foi o dado do PPI, né? Esse dado, ele impacta aí numa maior preocupação com relação à inflação, e por isso, né, que a gente tem que ter o pé no chão aí e sempre um pé atrás, porque a gente tem a previsão de um corte de juros de 84% de probabilidade. Há uma semana atrás, 2 semanas atrás, essa previsão era de 99%, sei lá, era de 90 e poucos por cento. Então, o mercado deu uma esfriada. Não esfriada, né? Mas o mercado botou o pé atrás com relação a esse corte de setembro. A próxima reunião do FONC é dia 17. Então, eles vão possivelmente cortar os juros. Possivelmente. E aqui 15% de chance de não cortar. Isso aqui, para mim, é o fato mais importante. O mercado vive essa expectativa de cortar os juros ou não, mas quem foi no Crypto Club sabe que eu falei que o corte de juros em si, ele está muito precificado, ele está muito provável. Eu tô com o pé atrás com relação a esse corte, tá? Eu tô com o pé atrás, não tô agressivando, eu tô na defensiva ali, porque se o corte não vier, a gente vai ter um banho de água fria muito grande no mercado. Embora ele possa vir em outubro, em novembro, eu não acredito que seja fim do mundo não ter o corte em setembro. Eu acredito que a gente tem uns dados macro que não dão certeza se o Powell vai cortar os juros ou não. O Powell, inclusive, perguntaram para ele diretamente se vão cortar os juros, se é para esperar um corte de juros em setembro, e ele não respondeu, né? Ele disse que ele não tinha dados, ele disse que a guerra do Trump lá das tarifas pode refletir ainda nas taxas, né, de inflação e tal. Então, o Powell não deu certeza, e ele nem poderia dar certeza, porque se ele dá uma certeza antes do tempo, o mercado já antecipa esse movimento e já pressiona mais a inflação. Então, eu tô com o pé atrás. Eu acredito que setembro vai ser um mês aí interessante pra gente. E quando saiu esse PPI, esse dado, né, de índice de preços, a gente viu essa correção aqui, ó. A gente não tá num cenário eufórico. A gente pode estar num cenário otimista, tá? E talvez, na minha visão, otimista demais. Para meio que querem ter certeza de uma parada que não dá para ter certeza. Então, o nosso papel aqui é ter cuidado com relação à alavancagem nesse período, em termos de capital. Não é errado você fazer trade. O errado é você ir pro tudo ou nada. E aí, se o mercado corrige e você for pro tudo ou nada, você invariavelmente vai terminar sem nada, né? Quando a gente olha o que aconteceu com o Bitcoin, a gente teve aqui um grande engolfo de baixa no gráfico diário, seguido de um engolfão de baixa, 1, 2, 3 candles aqui, 2 dojis, né? Então a gente, graficamente aqui, esse engolfo de baixa, ele nos pede cautela. Beleza? Esse engolfo de baixo aqui nos pede cautela. Quando a gente olha para o Ethereum ele também fez um engolfo de baixa no gráfico diário. O Ethereum também fez um engolfo de baixa no gráfico diário, embora a gente continue, né, dentro de uma tendência de alta. Ethereum em 4.300, que eu já havia falado para vocês, seria um grande suporte. Por quê? Pelo price action, né? Pelo movimento que ele fez ao longo do caminho. Essa região aqui foi suporte. Então, quando o ativo voltou para esse patamar, ele voltou a subir. Só que repare, topos descendentes, topo descendente, topo descendente. Esse aqui, ó, é o último fundo ascendente dele, fundo ascendente. Ele ainda não contestou esse fundo. Então, qualquer movimento em direção a esse nível aqui, 4.000, até mesmo 3.800, seria um movimento saudável. No momento, a gente tem uma sequência de topos descendentes. O Ethereum ainda não está em euforia, a gente ainda não rompeu um topo. Se o Ethereum rompe esse topo aqui, de 4.800 e pouquinho, acho que 4.850, não lembro qual é o valor exato, né? Vai lá para os $5.000, a gente começa a ter uma onda de euforia. Mas ainda não estamos no cenário de euforia. Ainda estamos no cenário de otimismo. Mas o otimismo quer dizer que você tem que ter cautela. E mais uma vez, isso aqui é o fato mais importante que vai acontecer em 30 dias. Eu acredito que o mercado ele pode ficar até mais chato, mais lateral durante esses 30 dias. Então, porque quanto mais perto chegar desse possível corte aqui, mais nervoso vai ficar o mercado. Porque isso aqui vai mexer com o mercado. É esperado com muita probabilidade que se corte. Eu prefiro pensar também no contrapé, né? E se não cortar?
E se não vier? Então, tá, mas então é para vender meus holds? Na minha visão, não. Na minha visão, o spot tem que flutuar. Na minha visão, eu falo bastante isso com relação à alavancagem, a derivativos, a se expor demais, porque eu não acredito que seja o momento. Eu acredito que sim, a gente tem alguns rallies de alta e talvez o corte de juros não venha em setembro. Se o corte de juros não vier em setembro, ele pode vir em outubro ou em novembro. Então, o mercado vai só fazer um chacoalhão se isso acontecer. Então, estejam preparados.